Há umas 2 semanas atrás, eu acho que você deve lembrar, eu fiz um vídeo contestando a posição de herói atribuída a Zumbi dos Palmares. E cara, eu pensei que um vídeo falando de Zumbi dos Palmares não iria ter um bom rendimento no que se refere a visualizações e comentários. Já que meio que parece que falar sobre um tema não tão relevante como esse não iria trazer muito retorno, sabe? Só que pra minha surpresa, a galera curtiu bastante o vídeo. E teve gente que até me pediu pra transformar essa ideia de contestar pessoas consideradas heróis em uma série, veja só. E sim, eu sei que já tem gente que faz vídeos sobre isso, e isso é muito legal, mas eu quero fazer do meu jeito e no meu estilo. E eu acho que não tem problema quanto a isso, né? E hoje eu quero falar de uma pessoa que, apesar de ter sido uma pessoa que lutou enfaticamente contra um regime de segregação racial em seu país, não deve em hipótese alguma ser considerado um herói. Até porque o fim não justifica os meios. Mas calma, eu vou te explicar melhor. Hoje eu vou falar de Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? O Mandela que todo mundo conhece foi aquele cara negro que combateu o Apartheid na África do Sul. Mas antes, o que foi o Apartheid? Resumidamente, o Apartheid foi um regime de segregação racial imposto pelo governo sul-africano durante a segunda metade do século XX, onde uma minoria de brancos mantinham direitos e privilégios sobre a maioria negra. Daí vem o termo Apartheid, que significa dividir, separar, apartar. Agora vem aquela parte que você me pergunta, mas ué, por que então você quer vir contestar a posição de herói atribuída a um cara que lutou contra um regime maligno como esse? Calma, cara, eu já disse que eu vou te explicar. Só que para isso, eu vou ter que te contar um lado sombrio do Mandela, que a mídia e a esquerda, que se diz defensora das minorias, tentam esconder, justamente para tentar torná-lo um mito. E lembrando que isso não é invenção minha, tá? E como a história de Nelson Mandela é um pouco recente, existem muitas coisas dele que por consequência eu não vou conseguir expor nesse vídeo. Portanto, eu quero dar ênfase nos aspectos mais sombrios dele. Então vamos agora descobrir a outra face de Nelson Mandela. Obviamente eu não vou negar aqui que Nelson Mandela fez coisas boas e lutou contra um regime perverso. E quanto a isso, ele poderia sem sombra de dúvidas ser considerado um herói. Mas o que ninguém te contou é que na realidade, para atingir seus objetivos, Mandela cometeu, veja lá, atos terroristas. Se utilizava de táticas de guerrilha para atacar os opositores. Aplicava técnicas brutais de tortura contra negros suspeitos de tê-lo traído. E violentava até mesmo civis que não aderiram ao seu movimento de resistência. E só para poder reforçar isso aqui que eu disse, no seu livro Um Caminho para a Liberdade, Mandela diz abertamente que ordenou diversos ataques terroristas. Outra coisa que também vale ressaltar aqui é que em diversos discursos proferidos por ele, Mandela se mostrava totalmente contra o capitalismo, uma vez que o próprio Mandela fazia parte de um partido comunista, e em suas próprias palavras, certa vez ele disse assim, abre aspas, o movimento comunista ainda enfrenta inimigos poderosos que devem ser completamente esmagados e varridos da face da terra, antes que o mundo comunista possa se concretizar, fecha aspas. E quanto ao fato dele ser um terrorista, no ano de 1962, Mandela foi preso após ser capturado portando diversos tipos de armamentos e explosivos, que tempos depois ficou claro e provado que estes explosivos seriam utilizados em lugares movimentados e em emboscadas. E foi exatamente isso que fez com que ele passasse um bom tempo na prisão, antes de se tornar presidente da África do Sul, né? E para não me alongar muito aqui nesse vídeo, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Mesmo que Nelson Mandela tenha lutado contra um regime racista como ele lutou, ao mesmo tempo ele era um terrorista. Ou seja, uma coisa não justifica a outra. E no meu ponto de vista, alguém que se utiliza da violência para atingir seus objetivos não é nem um pouco digno de receber o título de herói ou mito como ele recebeu. Mas caso você discorde dessa minha visão, e você tem toda a liberdade para isso, né? Sinta-se à vontade para comentar educadamente aí embaixo a sua opinião. E você que gostou, like aí no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito, deixe o seu comentário aí com a sua opinião ou sugestão que seja. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.